Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão de vídeo de informação dentro da área da psicologia, da neurociência. E hoje eu vou falar especificamente, sobre a diferença de uma sessão terapêutica e de uma avaliação psicológica. Eu sou Marcelo Essa, psicólogo comportamental, e hoje esse é o tema do dia. Bom, falando de sessão terapêutica, a gente está falando de um processo sem tempo pré-determinado, onde a pessoa vai ao set terapêutico, faz as suas consultas, traz as suas demandas, e isso vai sendo trabalhado dentro da sessão. Independe da abordagem do profissional. Bom, eu vou falar da minha, que é a terapia cognitivo-comportamental, e explicar um pouquinho sobre essa abordagem. A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem dentro da psicologia que trabalha o agora. Então, a gente trabalha tudo baseado dentro de ferramentas e experimentos científicos, Então, se eu fosse resumir, ela é totalmente científica, vamos falar assim, porque ela foi feita experimentos, com várias pessoas, dentro do processo da estrutura da terapia cognitivo-comportamental, e dentro dessas avaliações, desses testes, desses experimentos, foi validado aquelas ferramentas, aqueles instrumentos para se aplicar em uma avaliação, em uma sessão terapêutica e tudo mais. Então, a gente trabalha muito baseado na ciência. A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia urgente, ela trabalha o agora, porém, ela também não anula ali o passado. A gente chama de linha do tempo, a gente sim investiga, pergunta, questiona como é que foi, como que era. Mas lembrando que a terapia cognitivo-comportamental, ela vai pegar a sua demanda, a sua queixa principal, aquilo que está te incomodando, seja ansiedade, seja um pânico, seja uma fobia, seja um transtorno. Então, na verdade, quando a pessoa chega para mim no set terapêutico e fala, eu estou com insônia, por exemplo, por causa disso ou daquilo, ou por algo que ela não saiba. A gente vai investigar isso e trabalhar aquela causa e fazer com que a pessoa volte o quê? A ter uma boa qualidade de sono. Então, independente de um passado dela, independente de crenças que ela trouxe lá do passado, qual que é a busca dela? Voltar a dormir, ter uma qualidade de sono. Então, a gente trabalha aquilo que é urgente na pessoa. Claro que dentro dessas percepções e dentro desse contexto aí terapêutico, a gente acaba avaliando e vendo e surgindo ali outras demandas, outras disfuncionalidades que a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Porém, a queixa central da pessoa é o que é trabalhado. Então, eu quero voltar a apresentar uma palestra que eu não estou conseguindo porque eu tenho fobia, ou porque eu paraliso na hora, me dá um tremor. Então, essa é a queixa dela, isso que ela quer resolver, aquele problema na hora, aquela disfuncionalidade da hora, seja um medo, seja uma fobia, seja um pânico, Então, assim, só para vocês entenderem, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha a demanda da urgência, aqui e agora. Isso é muito importante, fica claro para vocês. Não descarta, lembrando, a linha do tempo, tá? Coisas que já aconteceram, como a gente pode trabalhar, mas sempre resolvendo no aqui e agora. Então, por isso que ela é uma terapia considerada breve, digamos assim, porque ela trabalha naquilo que você está disfuncionalizando. E aí sim, as coisas começam a entrar no eixo. Eu dou sempre um exemplo assim, imagina você está andando na rua, seu pneu fura. Qual é a sua urgência? Trocar o pneu e voltar a funcionar o carro e ele andar e chegar em casa. Então, na verdade, a terapia ela vai fazer isso. A terapia cognitiva, ela vai pegar a sua urgência, ela vai corrigir ali comportamento cognitivo, pensamento, sentimentos, emoções e fazer com que você volte ao eixo ali, digamos assim. Bom, isso é explicando a sessão terapêutica. Quando a gente fala de avaliação psicológica, nós estamos falando de investigação. Não tem nada a ver com sessão terapêutica. E muita gente confunde quando chega lá para fazer uma consulta ou liga querendo saber os valores e tudo mais, e como funciona na verdade isso. Então eu deixo muito claro que uma sessão terapêutica, ela trabalha o comportamento, o dia a dia das pessoas e não tem uma data prevista. Quando a gente fala de investigação e de avaliação psicológica, a gente tem começo, meio e fim. Eu preciso estruturar isso, dentro de uma base para entregar para a pessoa na busca que ela veio ali no consultório. Por exemplo, eu quero saber se eu sou um TDAH. Então, a pessoa está com uma demanda, uma queixa, uma dúvida. E aí começa um processo de avaliação psicológica baseado em todos os critérios, do CID-11, DSM-5, todos os protocolos que precisam ser trabalhados com ferramentas dentro da estrutura
de abordagem de cada profissional. E aquilo ali vai sendo construído, né, com começo, meio e fim, e a gente chama de investigação. E essa investigação ela é muito estruturada, muito bem trabalhada e, claro, individual, né, ela é subjetiva de cada pessoa, respeitando a subjetividade de cada um e entendendo que, por mais que tenha começo, meio e fim, mas a gente sabe que o tempo é diferenciado para todos. Porém, ela precisa dessa medida. E entendendo isso, é claro que uma avaliação psicológica, ela requer de instrumentos e ferramentas específicas para serem trabalhadas ali no processo. Então, não é só a avaliação ou a sessão, não é só a sessão terapêutica, é a avaliação também. E essa avaliação tem custos, tem valores, tem instrumentos, tem testes que precisam ser comprados, né? Precisam ser inclusos ali dentro dessa avaliação, e existe uma tabela de honorários que o Conselho de Psicologia nos dá como base para que a gente siga, se norteie, né, para poder trazer um orçamento para o paciente, para o cliente ali. Então, a sessão terapêutica é uma coisa, a avaliação é outra, são valores diferentes, tem correção, tem um custo do tempo do psicólogo, do profissional, é o tempo que ele aplica, o tempo que ele corrige, tudo isso é diferenciado dentro da normativa, dessa tabela de honorários. Então, por isso que a gente precisa explicar e o paciente precisa entender que são questões totalmente diferentes. Quando eu uso ferramentas, instrumentos e investigação, eu vou precisar de mais recursos, tanto para aplicar, tanto para corrigir e estruturar uma avaliação, um laudo, uma avaliação. E isso tem custos e valores diferentes, ok? Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês a diferença entre uma avaliação psicológica e uma sessão terapêutica, um processo de sessão terapêutica. E se você tiver mais dúvida, deixa aqui seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até a próxima.